Olá, pessoal! Chegamos a mais um episódio do Solo Talks e hoje a gente tem aqui o prazer enorme em receber Matheus Pastic. Um cabeleireiro, visagista, maquiador das estrelas do Brasil e da Europa, e vai contar pra gente um pouco de toda a trajetória dele nesse mundo da beleza desde criança. E é uma pessoa super ocupada que conseguiu encaixar a agenda aqui para poder trazer pra gente toda essa experiência. Daqui a pouco ele tem viagens internacionais para acontecer, para passar uma temporada fora. E eu vou apresentar para vocês aqui o nosso querido Matheus Pastic. Muito obrigada, viu, Matheus? Obrigado, Michele. Olha, é um prazer enorme estar aqui no Solo Talk participando com vocês desse episódio. Obrigada. A gente ficou muito feliz em receber você. Na verdade, esse é um momento muito especial para a gente, porque por acaso do destino, a gente se encontrou e viu que as conexões faziam muito sentido do nosso propósito, da nossa jornada. E a sua vida é muito inspiradora para os cabeleireiros, para os maquiadores que estão começando e aqueles que já vivem a profissão e muitas vezes não sabem o universo que podem alcançar. E você tem, assim, tudo para poder apresentar para a gente. Eu queria te perguntar, para você começar a falar para a gente um pouco sobre como tudo começou na sua vida e desde o início da sua carreira, do início da sua infância até hoje, o estrelado com filmes internacionais e modelos e artistas e episódios de novela. Então, conta pra gente um pouco, Matheus, como tudo começou. Então, Michele, eu brinco que eu praticamente nasci dentro de um salão de beleza. Porque quando eu sou filho de cabeleireiro, né? Sou filho de um grande cabeleireiro do Rio de Janeiro, que foi, além de ter salões de beleza, ele também foi professor do Senac, que era uma das maiores redes de ensino do Brasil durante 23 anos. Então, eu tenho esse histórico de ter um pai com uma carreira muito legal. E o interessante é que eu, quando nasci, assim que eu saí da maternidade, o primeiro lugar que eu estive, que eu fui levado, foi exatamente para o salão de beleza dos meus pais. Que isso? Tava ali traçando o destino. Sim, as clientes já estavam todas ali me esperando. Então, eu adoro falar isso, porque eu não fui para casa, né? Eu fui para o salão. E ali começava toda a minha história, na verdade, né? Porque eu acho que o período que eu não estive no salão foi só quando eu era bebê mesmo, até uns 5, 6 anos. Porque a partir dos 7 anos, eu me lembro que eu ia para o colégio com transporte escolar e eles me pegavam em casa e na volta eles já me deixavam... No salão. No salão, exato. Eu adorava porque eu almoçava todo dia com a minha mãe. E passava o dia inteiro no salão, literalmente, o dia inteiro. Eu só saía do salão, às vezes, à noite. E lá eu fazia de tudo, né? Eu adorava aquele espaço, era como se fosse até então eu não tinha noção, né, de que aquilo era um ambiente empresa, de trabalho, uhum. Exatamente. E eu gostava porque aquele universo para mim era fascinante, era um deslumbre. As pessoas que entram de uma forma e saem de outra tão lindas, eu ficava deslumbrado de ver tudo aquilo, sabe? Então eu comecei desde pequeno. Eu brinco, quando vocês me convidaram, eu pensando a respeito da minha trajetória, eu falo, caramba, a minha trajetória é a vida inteira. Que incrível! Seu lado de envolvimento ao salão vem desde os primeiros minutos de vida. Exatamente, exatamente. E justamente no salão a gente vê a transformação ali das pessoas que saem nitidamente fortalecidas para poder tomar uma decisão importante na vida e a importância que o cabeleireiro faz na vida das mulheres e da autoestima das pessoas. Sim. E aí você sempre trabalhou no salão com seus pais?
pais, porque também trabalhar com os pais tem suas adversidades e virtudes. Então, conta um pouco sobre como é que foi a sua entrada de forma profissional nesse ambiente. Então, na verdade, eu era criança, né? Eu não trabalhava. Eu tava ali brincando. Eu gostava muito de atender os telefonemas, eu gostava muito de lavar a cabeça das clientes. A gente tá falando da década de 80, então foi o auge dos permanentes e eu ficava muito dando o papelzinho pro meu pai. Auxiliar de cabeleireiro, exatamente. Então, não era um trabalho, né? Óbvio, ali era uma diversão. Um apoio, eu lembro que teve um episódio que já na adolescência, assim, que aí sim é que eu manifestei que meus pais viajaram, e aí eu pude, de fato, assumir. Eles tiveram essa ideia de vir para a Europa, para Portugal, e me deixaram lá tomando conta do salão durante 2 meses, né? Olha só, que desafio, hein? Foi um desafio e tanto. E quantos anos você tinha? Nessa época eu devia ter uns 16 anos. Nossa, um adolescente. Um adolescente. E aí eu fiz uma revolução no salão, você não faz ideia. Meu pai viajou, deixou o cartão comigo. No dia seguinte, eu já peguei o cartão e... Acabou o limite. Acabou o limite. Eu me lembro que eu comprei um monte de plantas, mudei a decoração do salão dos aventais, mudei tudo, investi em equipamentos de excelência. Não brinca. Tô falando sério, fiz uma revolução. E a primeira semana do salão, de movimento do salão, eu virei para todos os profissionais e falei para eles que tudo que eles faturaram, 100% eu ia pagar para eles, eu não ia ficar com absolutamente nada. Meu Deus, Matheus! Que loucura! Loucura, eles ficaram chocados e eu falei para eles, olha, isso é porque eu gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria que vocês pegassem esse dinheiro que vocês estão ganhando extra e que vocês comprassem uma roupa pensando num encontro desses, assim, incríveis. Que você fosse encontrar uma pessoa especial. E aí, eles fizeram todos, eu inclusive também. Um banho de loja. Fiz um banho de loja, gastei mais ainda o cartão. E aí nós combinamos que no sábado, que era o dia de maior movimento do salão, que todos iriam com aquela roupa, né? E no salão do meu pai, eles não usavam uniforme, eles usavam apenas um avental com a logotipo do salão. E nesse sábado foi muito legal. Imagino. A atmosfera foi outra, assim. Eu me lembro que tudo mudou. E a partir da semana seguinte, já tudo começou a mudar. Não eram só as roupas. Eles começaram a mudar. Sim, atitude, né? Sim. A autoconfiança deles próprios. E uma coisa que eu fiz também foi que quando eles não estavam trabalhando, no tempo que o salão estava sem cliente, eu virei para eles e falei, olha, um pode fazer o cabelo do outro que eu não vou descontar nada. Que eu não... Você pode fazer coloração, pode fazer corte. Então, em uma semana, Michele, eu mudei a cara do salão. Radicalizei. Fechei o mês zerado. Fechei o mês... Mas com a imagem lá em cima, o que vale é o close. Exatamente. Mas fechei o mês sem nenhum retorno financeiro. Falei, caramba, nossa, a vida é realmente difícil. Mas olha, eu não desisti. Eu sabia que eu ainda tinha mais um mês para provar ali. Até os pais voltarem. Meus pais que era capaz e eu fazia de tudo. Eu vendia serviço, eu limpava o salão, tudo que fosse necessário para aquilo ali fluir, eu estava fazendo. E foi muito mais rápido do que eu imaginava. A gente fechou o segundo mês já com um retorno inacreditável de número. E o salão que sempre tinham aquelas mesmas clientes, de repente começou a aparecer um monte de cliente nova. Olha que coisa. Foi muito especial. Linda essa história, porque é uma história de coragem, né? Sim. Assim, de um jovem de 16 anos, sem experiência, que resolve botar a mão na massa para fazer diferente com aquilo que ele acreditava. E realmente é difícil, porque você abrir mão de todo o seu faturamento, do seu lucro, para poder apresentar para os colaboradores a importância que eles fazem para o resultado final, trouxe o time para o seu lado. E eles acreditaram em você nessa jornada. E aí trouxe uma autoconfiança. Eu acho que isso fez uma diferença incrível, né? Eu acho que depois desse momento, assim, foi quando eu me dá o estalo de querer ser, talvez, cabeleireiro, assim. É nesse momento que eu penso a respeito. Porque antes, quando eu era mais novo, assim, eu por mais que eu tivesse dentro daquele ambiente de salão,
não era o que eu queria ser. Eu me lembro que quando as clientes perguntavam para mim, Matheus, o que você quer? Aquela pergunta clássica, né? O que você vai querer ser quando crescer? Eu sempre respondia que eu queria ser artista. E eu lembro quando que começou essa questão, que eu tinha uma questão com o nome cabeleireiro, né? Engraçado, tinha. E acho, inclusive, Michele, que muitos dos que estão nos assistindo hoje também têm. Principalmente da minha geração, né? Tô falando ali da década de 80, 90, era uma profissão que não tinha o reconhecimento que merecia, né? Certo. Não tinha o valor que merecia. Eu recordo na minha época de colégio que o meu pai, ele era muito ativo, ele fazia muitas coisas, participava de congressos, e aí ele tinha acabado de ir para um grande congresso em São Paulo, fazer um trabalho, pegar avião, tudo que eu achava muito legal, sabe? O máximo. E aí eu cheguei no colégio, assim, eu falei para os meus colegas, falei, olha, meu pai acabou de pegar, eu fui deixar ele no aeroporto, ele foi pegar um avião, ele foi para um congresso. E aí todo mundo virou para mim e perguntou assim, isso eu era criança, tá, ainda, perguntou, mas o que seu pai faz? Aí eu virei com todo orgulho, sabe, Michele, eu falei assim, olha, até me arrepia. Eu falei assim, o meu pai é cabeleireiro. Uhum. Olha, quando eu falei isso, todos os meus colegas começaram a rir. Mentira. Juro por Deus. Aquilo me criou um bloqueio enorme. Porque até então eu era uma criança sem maldade, eu não tinha noção de que aquela profissão tinha em alguns momentos, essa interpretação de não ser tão valorizada. E aí eu me lembro que a partir daquele momento em diante, eu nunca mais falei que meu pai era cabeleireiro. Você acredita? Nossa, como é que pode isso? Uma coisa que você tinha tanto orgulho. Exatamente. E essa situação te bloqueou e te trouxe uma... Falava que ele era dono de salão. Falava assim, meu pai é dono de salão. Não tinha coragem de falar que ele era cabeleireiro. Então, quando acontece isso na adolescência, que eu percebo que, pô, pera lá, e ali já um pouquinho tendo mais noção das coisas, né? Eu percebo, não, é uma profissão linda. É uma profissão maravilhosa. Eu tinha o mesmo padrão de vida, sempre estudei em colégios particulares, e tinha o mesmo padrão de vida do que os filhos dos médicos, que os filhos dos advogados. Muitas pessoas não sabem isso, né? E assim, a importância, não só o retorno financeiro, acho que vários cabeleireiros são super bem-sucedidos, mas como também a atitude, a importância da classe, sabe assim? Eu acho que o cabeleireiro, às vezes, a cliente vai pro cabeleireiro do que prefere ao cabeleireiro a ir ao psicólogo. Exato. Porque ela já sai dali resolvida, ela já se olha no espelho com poder para tomar uma atitude, sim, ela já se olha de outra maneira, autoconfiante. Então, assim, o cabeleireiro tem o poder de cuidar da autoestima, uma coisa muito, muito maior do que simplesmente cortar um cabelo, né? Sim. Então, vai muito além do cortar um cabelo. É toda a pessoa, uma identificação da pessoa quando ela se olha no espelho. Então, uma mudança de atitude, às vezes ela quer ir para um jantar, ela quer impactar o marido, ela vai para o cabeleireiro para ela tomar uma decisão e tomar, sabe, a coragem de tomar umas atitudes que ela não teria. Muda, né? É impressionante, muito mais do que muitas vezes um psicólogo e tal. E a questão financeira também, né? Eu acho que muitos cabeleireiros são bem-sucedidos e eu acredito que você tenha sido inspiração para muitos outros, não? Nessa época eu ainda não era cabeleireiro, né? Eu ainda estava com 16 anos, então eu decido que eu vou estudar. Eu estava ainda terminando o segundo grau, eu decidi que eu ia fazer meu segundo grau à noite e durante o dia eu ia fazer um curso de cabeleireiro. Uhum. E aí, como meu pai era professor do Senac, eu vou até o Senac, me inscrevo, meu pai consegue que eu faça o curso lá, mesmo sendo menor de idade, que era naquela época proibido, era um curso profissionalizante, então você só poderia fazer maior de idade. Mas eu consigo, aos 16 anos, começar a estudar, de fato, a profissão. E achei muito difícil. Achei muito difícil. No começo eu lembro que eu falava assim, nossa, eu não vou conseguir fazer esses movimentos, eu não vou aprender, é muito complicado. E aí fiz a formação do Senac, terminei, depois comecei a fazer vários cursos desses de 2 dias, sabe? Esses cursos que eu acho muito importante, que aí você vai pegando um pouquinho de cada um. E num desses cursos eu conheço uma técnica, uma mulher linda, exuberante, assim, sempre fico com ela na minha cabeça. E ela vira para mim e fala, Matheus, você conhece a rede de salões Werner? E eu falei, conheço, claro, era uma rede que tinha chegado há pouco tempo no Rio, uma rede que veio com uma proposta muito grande de dominar, e é claro que eu conhecia. E ela vira para mim e fala, olha, procura eles, porque o Werner tem a sua cara.
Aí, quando ela fala isso, assim, o Werner tem a sua cara, aquela frase mexeu muito comigo. Marcou, exatamente, marcou. E aí eu falei, pera lá, eu vou procurar eles. E ali eu entro, me matriculo na Academia Werner, né? É uma academia muito boa, de excelência, onde meu trabalho começa a ganhar, ali sim, ele começa a ganhar um requinte, uma sofisticação. Graças a Deus, sou contratado pela empresa, eles me colocam para trabalhar na loja do Barra Shopping, no Werner do Barra Shopping, que era uma das lojas que tinha mais... do grupo, né? E eu me lembro que no meu primeiro mês de trabalhando, eu nem acreditei no meu salário. Gente, eu nem acreditei. Para quem não ganhava nada e era muito jovem, eu tô falando aí que eu deveria ter uns 19 anos nessa época. Eu nem acreditei. Eu falei, meu Deus, isso... E aí eu falei, agora eu vou com tudo. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Ainda dá dinheiro no bolso? Ainda dá dinheiro no bolso. Falei, eu vou com tudo. E aí eu fiquei, mas você sabe que aquele ambiente do salão, ele ir para um jovem ali, com muitas ideias e muita coisa, eu já começava a achar... Eu fiquei 1 ano e 2 meses trabalhando no salão do Werner do Barra Shopping. Mas ali eu já começava a sentir que eu queria algo mais. E me lembro muito que abriu a vaga, a empresa abriu uma vaga para ser professor de corte. E aí nós tivemos aí eu tive a gerente da minha loja, a Renata, que virou para mim e fala, Matheus, por que você não se candidata nessa vaga? Eu acho que tem tudo a ver com você, que você pode alcançar caminhos muito, muito legais. E aí eu me candidatei. E olha, Michele, foi algo muito, muito especial, porque ali foi o momento onde eu, de fato, conheci o Werner, que era o dono da empresa, né? Várias lojas. E quando eu conheci o Werner, foi uma conexão inacreditável. Foi, assim... Que maravilha. Foi muito forte. E eu devo muito a ele, porque ele me contrata para ser professor de corte. Antes disso, ele me dá uma formação internacional excelente. Eu tive a oportunidade de vir para Londres para poder estudar. Estudei em academias de excelência. Então, ali naquela empresa, eu começo a trilhar um caminho de profissionalismo de excelência. Voltado para a educação, Voltado também para a educação, porque a partir do momento que eu assumo a parte da empresa de cortes, eu formei muita gente. E o Werner, ele tem uma referência no Rio de Janeiro e no Brasil também, No Brasil também. Por uma qualidade técnica dos profissionais, são sempre exímios. Então, eles prezam muito por sempre estarem na academia. Os profissionais sempre, antes de estarem nas lojas, né, eles têm que ter todos os selos técnicos você precisa passar por várias etapas, porque lá existe uma qualidade que eles têm e você precisa cumprir. E foi muito legal, porque eu comecei primeiro passando por todas essas etapas e depois eu era a pessoa que estava ali dando aquelas etapas, né? Então, foram muitos alunos que eu formei lá. Lá eu também pude perceber... Você tem ideia de quantas turmas? Olha... Como é que eram as turmas? Grandes, pequenas? Eram turmas aproximadamente de... aulas teóricas aproximadamente de 12, 15 alunos. E a parte prática também, aproximadamente de uns 15 alunos. Porque é difícil administrar, que a gente dava isso diariamente, né? Além disso... Diariamente? Isso todos os dias. E aí com alunos diferentes. E paralelo a isso, a gente também tinha que depois... Eu não parei por aí, não, né? Dentro da empresa, eu brinco que no Werner eu estive em todos os departamentos. Até que chegou uma hora que eu criei meu próprio departamento. Olha que loucura. Eu virei e falei, não, tá na hora de existir um departamento chamado Oficina de Criação, que foi aonde eu comecei a trabalhar. E ali a gente criava cortes e cores e multiplicávamos isso para todas as lojas. Nossa, então, que desafio. Você imagina quantas pessoas eu já treinei. Mas eram tipo os cortes de tendência da estação? Os cortes de tendência. Ele sempre lançava 2 coleções por ano e ele tinha essa qualidade que você falou, ela era tão incrível que ele fazia com que todo mundo, eu tô falando aí de um número muito grande de cabeleireiros, né? Sei lá, hoje eu nem imagino, mas na minha época, com certeza mais de 200. E a cada 6 meses eu fazia esse treinamento em todas as lojas, com todos eles. Então isso me deu uma bagagem muito boa enquanto educador, me colocou num lugar muito especial. Foi incrível. Mas é óbvio que eu cocei, né? Cocei. No total, acho que eu devo ter ficado no Werner uns 6 anos, ou 7 talvez, não me recordo exatamente.
Mas teve um momento onde eu decido que eu preciso caminhar sozinho. Sabe aquele momento que você fala, não, eu tenho que ser o protagonista da minha vida. Eu quero ser o protagonista da minha vida. Então, eu decido... Sua carreira solo começa. Começa a minha carreira solo. Foi onde eu virei e falei, eu quero ver o que vai acontecer. Representei muito bem uma marca, né? O tempo que eu tive lá, eu acho que eu fui um profissional de excelência. Tanto é que hoje temos um excelente relacionamento, somos amigos. Mas eu precisava trilhar o meu caminho. Acho que quando eu saí, o primeiro momento, talvez o Werner tenha ficado um pouco triste, mas logo depois ele entendeu que também era necessário. E ali eu saio da empresa e nada acontece. Menina, mais uma vez, aquela coisa assim, nada. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiquei 8 meses sem trabalhar. Nada. Nossa. E você imagina... Mas aí você radicalizou, você não se planejou? O que você acha que aconteceu? Olha, eu não sei te dizer. Talvez, acredito que uma falta de planejamento, ainda muito novo, né? E eu devia ter na casa de uns 25 anos, 26, ainda muito novo. Talvez eu não tenha me preparado. Achei que, eu tô aqui, tô bombando aqui, eu vou bombar no qualquer lugar. E não foi bem por aí. Não é bem assim. Ser solo também não é fácil. Não é fácil, claro. A gente precisa de uma estrutura, de uma assistência ali. E é claro que eu não consegui e comecei a me enrolar. Foram 8 meses, nessa época eu já tinha comprado apartamento, porque eu fui um jovem muito bem sucedido. Claro. Eu era muito louco, porque eu com 20 e poucos anos, eu tava comprando apartamento na Barra da Tijuca, no mar, assim. Olha. Eu falei, gente, que doideira. Então, eu já tinha muitas despesas e foi muito desesperador. Eu falei, caramba, o que eu faço agora? Aí, nesse momento de sem trabalho, surge eu recebo um e-mail de uma amiga que era do Werner, inclusive, Patrícia, muito obrigado, que me manda um e-mail muito querido falando que a Rede Globo estaria recrutando cabeleireiros. Eu não pensei 2 vezes, né? Falei, pera lá, eu vou... Tudo que eu queria era estar em outros lugares. Exato. E aí eu me jogo, passo por vários testes. A Rede Globo me fez, sei lá, eu acho que eram umas 2.000 pessoas para a vaga. Foi bem difícil, mas eu consegui, até porque eles ali... Eu acho que foi o casamento perfeito meu com a Globo. Por quê? Porque eu já era um profissional que cortava cabelo muito bem. E eles precisavam de alguém ali dentro que cortasse cabelo muito bem. Porque na maioria das vezes eles tinham que levar os atores para cortar o cabelo fora, em algum salão, com alguém. Entendi. E aí foi um casamento perfeito. Foi onde eu... Já resolvia tudo ali no Resolvia set. tudo. Eu entro na Globo, não me recordo o ano, mas lá, o meu primeiro trabalho lá foi fazendo Faustão. Olha, sério? Ai, gente, vocês não fazem ideia da emoção que dava quando tocava, que era ao vivo, né? Ao vivo. Quando tocava aquela música, eu no Faustão eu fazia as bailarinas e fazia os convidados. Nossa, mas eram bastante bailarinas, eu devia ter Não, aqui, mas tinha mais gente, era uma equipe. não era sozinho também, Tá. não. E aí, eu me lembro quando tocava a musiquinha do Faustão, menina, aquilo mexia tanto comigo. Olha só. Ficava todo arrepiado, sabe? E lá eu tive histórias maravilhosas. Eu tive o privilégio de fazer o Luan Santana pela primeira vez, o cabelo dele, a primeira vez que ele apareceu na televisão. Olha só isso. Sim, e eu me lembro que quando ele entrou, aquele menino, muito menino, você imagina que eu tô falando do primeira aparição dele na Globo. Acho que ele tinha 17 anos, né, quando ele começou. Eu acho que sim. Uma coisa assim, era muito Fiz garoto. um topete, fiz um cabelinho nele e eu falei, caramba, esse menino vai longe, sabe? E depois ver ele indo longe, assim, foi muito legal. E muitas histórias. Ali dentro foi, enfim... Lá de camarim ali do Faustão, tinha muita coisa que acontecia. Backstage é o que dá assunto, hein? Pelo amor de Deus. Mas aí depois você continuou na Globo, mas não só na produção do Faustão. Aí você foi fazer... Não, aí fui fazer um monte de coisa. Eu dentro da Globo fiz, acho que passei por tudo acho que a Globo foi me colocando ali em vários lugares para ver aonde que esse cara encaixa melhor, né? E eu acho que o meu encaixe foi na dramaturgia. Foi na hora de compor personagem, na hora de aplicar tudo que eu já tinha, tudo que eu já sabia, né? Porque ali eu já tinha muitas formações, eu já tinha me formado em visagismo, eu já tinha uma experiência muito grande. Então, quando eu entro para a dramaturgia, eu consigo com muita facilidade fazer o desenho das personagens. Quem vai ter o cabelo louro, quem vai ter o cabelo curto, quem vai usar um bigode, Nossa, quem vai... que maravilha! Esse trabalho é incrível, hein, essa construção. Foi muito legal e lá... E você fez alguma novela importante?
Fiz. Então conta aí. Eu acho que... Fiz sem saber na época que eu tava fazendo talvez a maior produção da Rede Globo. Mas eu não sabia. Na época que eu entrei, eu fiz a Avenida Brasil, a novela Avenida Brasil. Nossa Senhora, foi a novela sensação do Brasil. Parou o Brasil, né, pra assistir aquela novela. Parou o Brasil e Portugal também, né? Não foi só o Brasil, vale ressaltar que vários lugares do mundo. Eu lembro exatamente como é que foi o convite pra fazer a Avenida Brasil. Lembro que o gestor da época me falou, olha, Matheus, tem uma proposta pra você... para fazer uma novela das 8, uma novela muito boa, uma novela que a gente acha que pode ser que seja muito bacana. E olha, foi de Deus, Michele. Foi de Deus aquilo ali, porque exatamente naquele momento estava sendo, para mim, o pior momento da minha vida. Olha como é que são as coisas. As coisas são... Olha, eu não tenho o que falar porque é muito forte. Eu tinha acabado de perder minha mãe. Minha mãe tinha falecido e eu tava muito triste. A Globo foi muito bacana. Eu tava numa outra novela, mas eu não consegui terminar a novela porque eu tava emocionalmente abalado. E eu me lembro de me ajoelhar no chão e pedir para Deus, falar, Deus, por favor, me mande algum trabalho que ocupe totalmente a minha mente, que eu não tenha tempo para nada. Uhum. Foi exatamente a Avenida Brasil. Foi exatamente entrar na Avenida Brasil, foi fazer parte desse projeto. Eu tenho certeza absoluta o quanto que a minha participação ali foi muito importante. Ali eu conheci atores incríveis que hoje são amigos e muito importantes. Ali eu era o responsável exatamente pela Adriana Esteves, né? Nossa, Carminha! Pela Adriana Esteves e pela Débora Falabella, né? Então, a Adriana, eu lembro muito dela chegando assim na novela, sabe? Ela muito quietinha, muito sem saber o que estava por vir, sabe? Uhum. Acho que ela, ninguém, nós nem imaginávamos que aquilo tudo ia... Alcance que ia dar aquilo tudo, né? Não imaginava, vou te falar, não pensava. Depois, óbvio que depois de 2 meses da novela no ar, eu falei, caramba, Deu liga. É um novelão. E nessa novela eu que fazia o corte da Débora Falabella, aquele corte curtinho, com aquela lindo, franjinha. Lindo. E foi o máximo. Nina, né? Nina, exato. E foi o máximo ver, assim, o Brasil inteiro pedindo esse corte. Foi maravilhoso. Foi louco. Foi maravilhoso. Porque era todo mundo querendo fazer aquele corte e saber que eu que estava ali por detrás daquele corte, realizando, foi muito incrível. Então, né? A minha experiência lá na Globo, ela foi muito bacana. Chegou também, obviamente, assim que acabou, na verdade, a Avenida Brasil, eu decido que eu queria também... por mais que eu tivesse... numa empresa onde eu não tinha rotina, eu fazia muitas coisas diferentes, eu também ainda não era solo. Eu também ainda tinha ali, por detrás de mim, uma marca. E não adianta, eu queria... Essa liberdade total. Queria ser sozinho. E aí eu saio da empresa no meu auge, assim, fazendo a novela de maior sucesso, recebendo vários convites depois para fazer outros trabalhos, não aceitei nenhum lá dentro. Sim. E saio da empresa e abro a minha empresa, que leva o meu nome, né? E foi mágico, totalmente diferente da minha saída do Werner, que eu saí e não consegui nada. Sem planejamento, sem me preparar. Quando eu já saio com uma maturidade maior. Uma maturidade maior, eu consigo abrir minha empresa e aí começo a fazer um monte de coisa. Aí eu falo, tudo que der pra eu fazer de cabelo, e nessa época também eu já somava maquiagem, né? Eu já tinha feito aperfeiçoamento, já era também um maquiador. Falei, tudo que somar, tudo que eu puder fazer nessa área, eu vou fazer. Aí, gente, olha, aí são 3 podcasts falando. Abriu um horizonte pra você. Fiz tudo. De oportunidades. Tudo. Fiz campanha política, fiz político que foi preso. Fiz um monte de coisa. Era filme, era videoclipe, era tudo que você possa imaginar. Propaganda. Assim, propaganda. E aí depois comecei a fazer, assinar, né, filmes longa-metragem. Aí a proporção da carreira também começa a ficar grande, né? Você começa a fazer uns trabalhos muito legais. Aí eu também percebo que, pera lá, já passou um tempo que eu tô fora da sala de aula. Sabe aquele momento que você fala, peraí, eu não posso também só ficar recebendo a vida. Eu já sabia que a vida era feita de altos e baixos, e eu já sabia que eu tinha que ficar sempre alimentando ali para não dar ruim. Então, chega um determinado momento que eu falo, eu vou voltar para a Europa para estudar. Eu vou fazer todos os meus cursos, tudo de novo. E eu repeti tudo. Olha. Repeti tudo e ainda fiz mais. Porque isso que eu acho que é bacana do seu olhar, porque não adianta a gente tá ali conquistando, sem
cuidar das bases, né? Não. Que é a questão da Não educação. adianta. Eu acho que isso faz muita diferença, porque ninguém vive no auge para sempre, né? E as coisas passam, ainda mais quando se fala de cabelo, tendência, moda, Sim. são coisas cíclicas, e a pessoa tem que estar sempre estudando. Não adianta, porque você sabe fazer um corte que a sua carreira está garantida. Você acaba se engessando às vezes, né? Você Então, acaba a gente criando sempre o nota mesmo isso, padrão. A gente nota isso, que as pessoas, às vezes, que caem na segurança de que já sei fazer e se fecha para uma situação de escutar uma nova vertente, né? Escutar uma nova tendência, por mais que não concorde ou veja de uma outra maneira, mas como é importante a pessoa estar sempre, né? Eu acho que cuidando disso, de estar recebendo novos insights, novas, enfim, informações para poder se aprimorar profissionalmente. É muito importante, Todas Michele. as profissões, né? É muito importante. E eu vou te falar, eu nunca deixei de ser aluno, tá? Hoje eu sou um formador também, né? Mas eu nunca deixei de ser aluno. Eu sempre estive presente em sala de aula e acho que nós sempre estamos aprendendo. Eu acho que na vida a gente não vai deixar de aprender nunca. Então, para mim, aquele momento, ele foi muito importante. Porque quando eu volto pro Brasil, eu volto com mais bagagem, eu volto ainda podendo apresentar para aquele meu público, que já não era apenas as minhas clientes, eu tinha um monte de clientes, né? Eram clientes de tudo que você possa imaginar, de publicidade, de televisão, e isso só soma. Exato, porque as pessoas conseguem ver que você é uma pessoa que tem maior visão, que tem experiência internacional. Então, assim, a gente fala até muito na Solo, né? A gente tem profissionais lá que vêm periodicamente, vêm de outras regiões e querem expandir suas áreas de atuação. Pessoas do Brasil, profissionais do Brasil que querem experimentar uma carreira internacional, que tem clientes que já vieram para cá, então ele vem e experimenta. É uma oportunidade que tem para as pessoas poderem conseguir enxergar outras tendências, outros mercados e encontrar mesmo o seu ponto de equilíbrio, né? Quando você volta para o seu estado original, os seus clientes valorizam, né, muito aquilo, toda essa trajetória, que você é uma pessoa com a agenda super apertada, uma pessoa que tem uma visão internacional e novos conceitos. Então, isso... Como é importante você não ficar preso, enraizado num lugar e ter o mundo inteiro para conquistar, né? Mas até aí eu não tinha o mundo inteiro, não. Eu só ia pra praia, eu só vinha pra Europa para estudar. Eu ainda não tinha feito nenhum trabalho fora do Brasil. Entendi. Não, eu só vinha para fazer cursos. Até que teve um momento onde eu fiz um trabalho fora do Brasil. Eu fui fazer um filme na Argentina. E ali é quando deu aquele... Sabe quando você olha e fala, pera lá, mas não é só o Brasil. Por que é só o Brasil? Por que eu vou fazer isso só no meu país? E aí a sua profissão te dá essa liberdade de exercer em qualquer país do mundo, né? Olha, meu pai, ele tinha uma frase que cada vez mais eu valorizo, que ele falava assim, Mateus, a nossa profissão é a profissão mais linda que existe. Porque cabelo cresce. Então, a gente nunca vai faltar trabalho. Tá certo. E você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. E foi isso que foi o que me deu força para começar uma carreira, de fato, internacional. Que é quando eu decido vir para Portugal, é quando eu dou essa virada. Eu falo, não, pera lá, dá para fazer mais coisas além do Brasil. É possível também ir além. Certo. Entendeu? Eu me lembro, em 2020, eu decido vir para Portugal, né? É quando eu tomo a decisão de que, eu vou... Bem no meio da pandemia. Menina, no meio não. Eu chego em 2020, em fevereiro, você não vai acreditar, para fazer a princípio para fazer uma novela, mas não era nada também muito, ainda estava tudo muito para fechar. Eu vim e falei, lá eu vou resolver. Eu chego em fevereiro estoura a pandemia. Eita, fé. Aí eu falei, caramba, não acredito, vou ficar aqui como? Como é que eu vou... A novela não iria mais filmar, mas, olha, a vida foi tão maravilhosa comigo que nessa época eu conheci uma dona de um salão de beleza e ela queria que eu assumisse a liderança. Ela me conheceu a minha história e mesmo na pandemia ela falou, cara, eu quero que você fique aqui em Portugal, eu vou te dar um bom ordenado, mesmo sabendo que a gente vai ficar parado, para que você possa ficar aqui, porque eu acredito em você, eu quero que você coordene o meu salão, que você seja o star do salão. E essa pandemia vai passar, tenha calma, não sei o que lá.
Ela foi muito generosa, foi muito carinhosa. Como eu já falei aqui, você sabe que o medo, ele nunca me paralisou, né? Eu sou uma pessoa que eu nunca deixei com que o medo me paralisasse. Eu sempre agi. Mas nesse momento também eu fiquei com muito receio por conta da pandemia e resolvi ouvir o meu coração. E aí o meu coração falava, Matheus, volta pro Brasil. Tá certo. E aí eu volto pro Brasil, mesmo com todo o projeto de ficar aqui, eu acabo voltando pro Brasil para poder passar aquele período de... Sim, ninguém sabia a proporção daquilo, quanto tempo ia levar, era uma coisa muito Mas Portugal não queria que eu fosse embora, não. Não, Portugal Trouxe não queria que eu fosse embora. Portugal falou, eu quero ele aqui. E aí eu volto pro Brasil, e aí quando dá uma melhoradinha na pandemia, eu já recebo um convite extraordinário para assinar a caracterização, né, o visagismo de um longa-metragem aqui em Portugal. E aí já volto fazendo um trabalho assim numa proporção muito grande, com um diretor também muito querido, com uma equipe muito boa. E aquilo eu olho e falo, caramba, é aqui. Isso aqui tem muito mais espaço do que eu imagino. Dá para fazer muita coisa. E aí eu tive que também voltar para o Brasil. Eu só fiz esse trabalho aqui, esse filme, fiquei só alguns meses e tive que voltar para o Brasil. Porque no Brasil também eu tinha recebido uma proposta de trabalho muito importante, que foi trabalhar para a Netflix. Uma amiga maquiadora me convidou para assinar os cabelos da série Bom Dia, Verônica, a segunda temporada. Olha, que maravilha! E como é que eu vou dizer não, gente? Não tem como. Dá um jeito. Faz as malas de novo. Como é que eu vou dizer não? Ainda mais ela falou, olha, Netflix, amei, adorei trabalhar na Netflix, uma empresa incrível. Falei, não tem como dizer não. E depois ela me falou assim, olha, na segunda temporada a gente vai ter o Gianecchini. Falei, pelo amor de tu tem que Deus. ficar mesmo. Calma, cara... Foi uma delícia, foi ótimo. Tainá, todo mundo ali trabalhar naquela produção, foi muito legal. Conhecer o Gianecchini, que hoje virou amigo, e participar de todo aquele processo, aquele cabelo dele que a gente fez, aquilo foi deslumbrante. Então, eu volto pro Brasil, faço esse trabalho, me preparo, né? Porque a gente sabe que para fazer uma viagem de mudança não é fácil, você tem que se preparar. Me preparo psicologicamente, me preparo com tudo e volto de vez, assim, com tudo em 2023. Aí chego aqui, então... em 2023 eu falo, agora eu vou ficar. Vou ficar um período maior do que eu imagino, do que das outras vezes, exato. E aí eu começo nesse mercado de noivas aqui, né? Que é um mercado muito bom, né? Eu entro logo de cara, eu chego muito doido, porque eu chego 2 dias depois eu já estava fazendo um casamento indiano. Olha que loucura. Olha que maravilha! Que experiência incrível, um casamento indiano. São o quê? 2 dias, 3 dias de festa? Foram 2 dias de festas, que eles têm todo um rito, né? Mas foi uns cabelos muito diferentes, né? Que eu não estava acostumado, mas foi muito bom. E em seguida que eu chego aqui, eu também entro para uma das maiores emissoras de Portugal, que é a SIC, né? Foi delicioso, delicioso, porque eu ainda faço parte desse time, né? Também. Então, eu começo ali na SIC, eu achava, eu me lembro que eu pensava assim, gente, já vivi de tudo, sabe? Já fiz de tudo como cabeleireiro e maquiador. Mas quando eu entro ali, eu descubro que ainda tinha um monte de coisa para fazer, porque ali eu fui fazer pivô de reportagem de futebol, fui fazer o Globo de Ouro, que é um evento aqui em Portugal enorme, de gala. Então, comecei a fazer vários trabalhos legais. Hoje também já consigo fazer trabalhos sozinhos, como cabeleireiro, maquiador, com a minha empresa, e, enfim, e fazendo filmes. Hoje aqui eu já consigo fazer algo que era bem parecido com a minha rotina do Brasil. E é isso, eu tô nesse momento, né? Que coisa boa, né, Matheus? E agora sim, a gente conseguiu até encaixar esse momento do podcast, porque você já tem uma agenda pela frente, vai pra Espanha, passar uma temporada lá, volta pro Brasil. Mas vou pra Espanha, depois volto pra Portugal, e depois que eu vou pro Brasil, volto pra Portugal de novo. Então, fiquem tranquilos. A gente quer ver você por aqui. Tô saindo, mas vocês vão ver, estamos deixando ali algo muito especial. Muito especial. Porque eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa nesse país, assim, que tá sendo tão generoso comigo, sabe, Michele? Eu falei, eu precisava
retribuir isso de alguma forma. Sim. Eu queria, por exemplo, talvez voltar a atender clientes que não fossem apenas artistas. Então eu pensei, vou abrir um salão de beleza aqui em Portugal, para eu ter esse contato. Talvez uma pessoa da minha idade já seja o momento de fazer isso. Mas a gente sabe o quanto que é complicado, né? Pra gente que é artista, gerenciar um salão de beleza, administrar um salão de beleza, ele é muito exigente com você. E é muito assim, é muito diferente daquilo da sua aptidão, que é a arte, que é a criação. Exato. Então é uma parte burocrática, administrativa, que compromete muito, né, da parte criativa, do atendimento ao cliente, tudo, da experiência do cliente. A gente vê lá na Solo isso e a oportunidade que o universo conspirou para a gente se encontrar foi mágico, porque a gente entende a importância das pessoas que querem ter seu próprio negócio, donos da sua própria carreira e todas protagonistas da sua vida. Isso, né? Exatamente. E todos os desafios que compreendem isso, né? Sim. Então, a gente lá criou uma plataforma para dar todo esse suporte para essas pessoas. Sim. E agora o momento especial vai ser a inauguração do Solo Academy, que é um momento muito incrível, que a gente teve a oportunidade de ter você como a primeira pessoa para estar com a gente nesse projeto, e alguém com tanta experiência e tanta preocupação na formação. Eu acho que faz muita diferença a gente enxergar as coisas na mesma direção, porque não basta você ser dona do seu negócio, mas você tem que estar em constante aprendizado, você tem que estar em constante receber novas informações, e a Solo se preocupa com isso, e por conta disso a gente está criando mais essa ferramenta para que as pessoas tenham acesso a ter sempre esses conteúdos novos, e tivemos lá a oportunidade de ter você. Em breve a gente vai ter... Olha, eu vou te dizer que quando eu entrei na Solo pela primeira vez, eu senti a mesma energia, assim, que eu senti quando, por exemplo, eu entrei na academia do Werner, quando eu entrei na academia da Tid, da Tony Guy. Foi uma coisa muito positiva, foi uma energia muito forte. E aí eu me lembro que a gente, né, se conheceu e conversamos a respeito, e eu falei, Michelle, eu acho que nesse momento, até por conta de agenda e de tudo, a minha contribuição, o que eu posso fazer aqui e que eu acho que pode ser muito bacana, e era em comunhão com a sua ideia, era exatamente de dar aula, porque eu sou um formador, né? Eu tenho isso dentro de mim, eu já pratiquei muito isso, e eu falei, e é a oportunidade que eu vou ter também de ver aqueles profissionais trabalhando de um jeito bacana, não? E assim, além de você criar a referência, eu acho que também você está ali dando aquele suporte para a pessoa fazer aquela referência. Porque às vezes chega uma pessoa para fazer um determinado corte de cabelo e aquele profissional, ele olha aquela imagem e ele não sabe muito como chegar naquele resultado, né? Porque existe uma matemática, né? É uma coisa muito exata ali, de um caminho a percorrer. Não é fácil. E aí é quando a gente tem essa novidade aí, né, que a gente vai fazer, que já fez, né, que foi o curso de corte, o Lucky Learn, né, que é o Ali Aprenda, que é um curso que eu desenvolvi exclusivamente pensando ali na Solo, pensando nas necessidades aqui de Portugal. Eu percebi que era importante para Portugal a gente ter uma formação de excelência e, ao mesmo tempo, uma formação muito clara, muito fácil. Eu sou um profissional, Michelle, que eu sou muito preocupado com da forma como a informação é passada. Eu gosto que todos compreendam. Então, eu estruturei um curso que ele é muito fácil para você aprender, né? Eu brinco que é um curso que você faz uma viagem no tempo, né? Você vai lá no começo da humanidade, porque é importante. Sim. A gente fala sobre história do cabelo, a gente conta ali tudo que aconteceu desde o começo mesmo. Para quê? Para que
profissional ele tenha um embasamento maior, para que na hora que ele esteja ali com a cliente, ele saiba como falar, ele saiba realmente tudo de tudo da profissão dele. Então, a gente tem esse momento de falar sobre história, a gente tem um momento onde a gente relembra ali a parte estrutural do cabelo, né? A estrutura do fio, os comandos que são importantes do profissional recordar ali no dia a dia, que às vezes a gente, por incrível que pareça, a gente acaba esquecendo, né? Sim. Coisas bobas de fazer uma análise, de saber se um fio, a textura correta. Tipo de material para usar, né? De ferramenta, de tesouras ou navalhas. Exatamente, especificando qual é o material correto, qual a forma correta, a postura correta. Existem posturas que podem favorecer, outras não. A gente sabe que é um trabalho que exige muito do corpo. Então, no curso a gente fala de tudo isso de uma forma muito clara, muito objetiva, muito lúdica também, porque tem muitas imagens para que as pessoas possam, né, ter como referência. E apresentamos 2 cortes, que são 2 cortes muito bacanas, né? Que faz o cabeleireiro ganhar dinheiro, que é o mais importante. Que foi, a gente apresentou ali, né, nesse curso online que vocês vão ver, a gente apresentou 2 cortes de cabelo, que é o Butterfly e o Shag, e vou dizer que são cortes que deixaram muitos cabeleireiros milionários, né? O Butterfly eu já ouvi de 2 cabeleireiros muito famosos, muito famosos, que realmente foi o corte de cabelo que fez a carreira deles. Eu já ouvi isso assim, olha, foi esse cabelo aqui que fez eu ganhar muito dinheiro, entendeu? Então, eu falei, é importante apresentar, né, esse corte, que na verdade o Butterfly é uma releitura de um corte que a gente já vê há muito tempo, né? Quando você estuda a história do cabelo, você também consegue entender isso. Fala, poxa, isso aqui que eu tô fazendo hoje, na verdade... Uma releitura lá de trás do que já aconteceu. Então... sim, é um curso que oferece para o aluno a possibilidade dele, tecnicamente, isso eu garanto, a aprender ali aquela mesmo online. E a ideia, Michele, é que a gente consiga também, que eu esteja ali de uma forma, obviamente, não presencial, mas de uma forma de videochamadas, também tendo esse contato com o aluno, sabe? Tirando dúvidas, eu quero estar muito próximo deles, sabe? Isso, e aí, na verdade, esse vai ser um primeiro, né, de uma construção que a gente vai fazer, né, de algumas outras oportunidades conceituais. E queria te agradecer demais por essa oportunidade. Foi incrível. A gente está muito feliz de ter você nesse time, nesse momento das nossas vidas, porque eu acho que tudo isso é um ciclo que a gente vai passando, as pessoas que vão passando pelas nossas vidas, e isso é muito transformador. Eu acho que essa energia faz toda a diferença no momento que a gente identifica um propósito que é muito importante na vida das pessoas, de transformar, de se apropriar de uma profissão que é tão importante, uma profissão que faz a diferença na vida das pessoas ao longo de toda a jornada, né, de vários momentos, tanto da juventude, da parte adulta, e trazer isso, como você falou, sabe, a importância dessa profissão na vida da sociedade. Eu acho que essa faz toda a diferença. Olha, gente, eu vou falar, é uma profissão linda. Tudo aquilo que eu contei aqui, que no começo eu sentia vergonha de falar, e entendendo a estrutura, né, que fazia eu sentir isso, hoje é o oposto. Eu tenho maior orgulho. Acho, sim, tenho consciência de que sou um exemplo para muitos jovens. Já vi muitos jovens que iniciaram a carreira porque falaram, pô, o Matheus está ali, o cara tá bem, conseguiu comprar as coisas que ele queria, consegue fazer as viagens que ele quer. Então, eu acho que é isso que inspira. E por isso que eu tô tão empolgado com essa oportunidade de estar podendo passar um pouco do meu conhecimento para as pessoas. Poder passar ali um pouco do que eu sei para aquela galera, para os alunos, para os profissionais, não só aqui de Portugal, mas, enfim, todos que tenham acesso a esse curso. Poder ensinar coisas, assim, inusitadas. Você sabia que eu consigo descobrir se a pessoa quer cortar o cabelo curto ou longo? Sabia? Não. Consigo. Às vezes a cliente não sabe o que ela quer. Você sabe que às vezes a cliente ela não sabe o que ela quer, ela fala uma coisa, mas eu consigo descobrir mesmo sem ela me falar absolutamente nada, só com movimentos. Você acredita? Como é que funciona isso, Matheus? Loucura, né? Vou falar pra vocês, gente. Olha,
Quando a cliente chega, senta na cadeira, a primeira coisa que eu faço ali é perguntar para ela: como é que você gosta do seu cabelo? Como é que você, né, como é que você quer o seu corte de cabelo? Mas quando eu faço essa pergunta, eu fico muito atento à movimentação das mãos da minha cliente. Agora eu vou passar para vocês, hein, gente? Uma dica valiosa minha, para você descobrir se a sua cliente está ou não preparada para cortar o cabelo. Se quando você está nesse momento, falando com a sua cliente, se você perceber que você falou do cabelo, perguntou como é que ela quer o cabelo, se ela começa a fazer esse movimento, eu quero meu cabelo assim, eu quero meu cabelo, e você percebe que o movimento está todo nessa área, ela tá me falando uma mensagem. Ela tá me dizendo algo. O que ela tá dizendo, Matheus? Vou te dizer, calma. Agora, se essa mesma pessoa, ao invés de estar com as mãos aqui, com os braços aqui, fazendo um movimento aqui, se ela pega esses mesmos braços e levanta e fala pra mim: Matheus, eu quero meu corte assim. Eu quero que o meu cabelo tenha... Pode ter certeza. Aquela pessoa que levantou o braço, ela tá preparada para cortar um cabelo curto. Aquela pessoa que ficou com o braço para baixo, ali, mexendo tá apegada. Fiquem atentos. Aquela pessoa tá realmente apegada ao cabelo. Se ela subiu... Então são gestos que às vezes a pessoa nem percebe que ela fala que quer uma coisa, mas... batata. Dá certo. Sabe aquela coisa que dá certo? É. Na maioria das vezes, você vai perceber que a pessoa vai exatamente para aquele caminho. Às vezes a pessoa quer o corte da moda, mas não tá pronta para isso, Não tá né? preparada. E aí já te dá, então, outros sinais. E é importante a gente ter atenção, que é o que eu também falo muito no visagismo, que por mais que a gente tenha cortes de referência, né? A gente tem que sempre respeitar a individualidade de cada pessoa, né? O bom profissional é aquele que consegue pegar tudo isso e criar um visual, um estilo único para você, né? Que consiga fazer todas aquelas adaptações necessárias porque nós somos únicos. Claro. A digital é única, né? É verdade. Só existe eu, só existe você. Então, não tem como você querer reproduzir algo. Você pode se inspirar em algo, mas você não tem como reproduzir. A importância de você estar ali sabendo tecnicamente fazer aquele serviço é para que você entregue mesmo, que é igual uma construção, tá? É igual construir casa. Não adianta você falar que vai fazer um corte se você não sabe. Então você precisa, de fato, saber todas as etapas. Mas eu acredito que na individualidade de cada uma. Acho que cada mulher tem o seu visual e não existe padrão. O que pode ser bom para uma não pode ser não tão bom para outra. O que importa é a gente estar feliz. Claro, né? Claro. E é importante tudo isso, né? Toda essa experiência. Só assim a gente vai se aprimorando a cada dia. Exatamente. Mas é isso. Olha, muito obrigada. Foi um prazer enorme. Adoramos. Adorei. Em breve teremos mais, então. Adorei. Muito, muito, muito obrigado mesmo por participar aqui do Solo Talk com você. Eu fiquei muito feliz e gostaria muito de convidar todos também a conhecer o nosso curso, que em breve estará aí, né? A gente vai deixar aqui mais dicas para vocês sobre o curso, que vem em breve. E foi muito obrigada por esse episódio. Em breve teremos novidades para passar para vocês. Até a próxima. Tchau! Obrigado, Michelle. Obrigada, querido. Mesmo. Foi ótimo. Obrigada.